Capítulo 3. As bandeiras. A expansão territorial representou a incorporação do domínio português de uma vasta extensão de terras localizadas além Tordesilhas, como também a ocupação efetiva de terras já pertencentes a Portugal. A ocupação de território brasileiro foi um dos maiores problemas enfrentados pela metrópole, devido aos vários obstáculos surgidos, como falta de recursos e de pessoal, condições naturais nem sempre favoráveis, ataques indígenas, etc. Esses fatores tornaram muito lenta a colonização do litoral e impuseram enormes dificuldades ao povoamento do interior. A expansão e ocupação territorial foram consequências de ordem econômica e política, visando aos interesses dos colonos e da metrópole. Os principais fatores responsáveis pela expansão territorial foram as bandeiras, a pecuária e a expansão oficial. Fases. As bandeiras foram expedições de caráter particular, estruturadas militarmente, cujos objetivos se constituíram nas seguintes fases. Primeira, de apresamento ou caça ao índio. 2. Ouro de lavagem. 3. Sartanismo de contrato. Tiveram como núcleo de irradiação a capitania de São Vicente, especialmente a cidade de São Paulo. Com o declínio da produção açucareira, a capitania passa a viver de uma economia de subsistência, escravizando índios para usá-los como mão de obra doméstica. Com uma população pobre, o único recurso foi procurar recursos fora de São Paulo, daí a formação das bandeiras. Bandeiras de apresamento. Na primeira metade do século XVII, os holandeses conquistaram os principais mercados fornecedores de escravos na África e das regiões produtoras de açúcar no Nordeste brasileiro, monopolizando o tráfico negreiro. Os holandeses só forneciam escravos às regiões brasileiras que estavam sob seu domínio. A Bahia e o Rio de Janeiro, onde também se produzia açúcar, com a suspensão do tráfico, passaram a se constituir em amplos mercados para a mão de obra indígena, alcançando aí altos preços. Assim, o índio, que até então era caçado para o trabalho, passava agora a ser caçado como mercadoria. Os bandeirantes ingressaram, então, numa fase de apresamento maciço, penetrando no sertão, atacando as missões jesuítas de Guairá, Itatim, Tap, localizadas na região Paraná, Paraguai e Rio Grande do Sul, onde milhares de índios trabalhavam na terra ou no pastoreio, dirigidos e orientados pelos padres marianos. Dentre as bandeiras apresadoras, destacam-se a de Antônio Raposo Tavares e Manuel Preto. Com a conquista de Angola em 1648 por Portugal, é restabelecido o tráfico negreiro para o Brasil português. E, com o negro africano era considerado mais produtivo que o indígena brasileiro, os colonos preferiam o trabalho do escravo negro. Além disso, os lucros de comércio escravista passariam para os portugueses, deixando de ser dos colonos bandeirantes. Dessa forma, o apresamento entra em declínio, deixando como resultado a escravidão de milhares de índios, a destruição das missões e a ruptura da linha de Tordesilhas, penetrando em terras espanholas que seriam, mais tarde, incorporadas ao Brasil. 2. Bandeiras de ouro de lavagem. Na segunda metade do século XVII, Portugal atravessa uma série de crise econômica devido ao domínio espanhol, 1580-1640, e à decadência da economia açucareira em vista da concorrência antiliana feita pelos holandeses. Nesse contexto, a coroa portuguesa, ansiosa em aumentar sua arrecadação, incentivava a busca de metais preciosos, prometendo honrarias e privilégios aos que descobrissem minas. Assim, os bandeiristas paulistas, que atravessavam a decadência da apreação de índios, devido ao restabelecimento do tráfico negreiro, partem para o interior em busca de metais preciosos, conseguindo descobrir as minas de ouro de Caeté, Sabará e Vila Rica, na região das Gerais. As Gerais povoam-se rapidamente paulistas e depois os emboabas, nome dado aos forasteiros que chegaram depois dos paulistas. Passam a disputar as minas, provocando a Guerra dos Emboabas em 1708, quando vários paulistas são massacrados
no Capão da Traição. Após a guerra, os paulistas dirigem-se para Goiás e Mato Grosso, onde descobriram outras minas de ouro. Além da penetração a pé, bandeirantes de Itu, Porto Feliz, Leme e Tietê organizaram expedições fluviais pelo rio Tietê a fim de chegar a Mato Grosso. Essas bandeiras ficam conhecidas como monções. As bandeiras de ouro de lavagem ocasionaram maior extensão do povoamento português para além das linhas de Tordesilha, sedimentando a conquista através da formação de vários núcleos de povoamento. Além disso, provocou o surgimento de uma nova atividade econômica, a mineração do século XVIII. 3. Bandeiras de capitanismo de contrato. Foram expandições contratadas por donatários, governadores ou senhores de engenho, a fim de combater índios, capturar escravos fugidos e destruir quilombos, redutos de escravos fugidos. Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, foi morto por André Furtado de Mendonça após a destruição de Palmares por Domingos Jorge Velho. A cabeça de Zumbi foi exposta na Praça Matriz de Recife para tentar acabar com o mito de sua imortalidade. O mais importante foco da resistência negra contra a escravidão foi o Quilombo de Palmares, que se formou na Serra da Barriga, em Alagoas. Nessa região de difícil acesso, desenvolveu-se uma comunidade autossuficiente que produzia milho, mandioca, banana, cana-de-açúcar e que, durante certo período, chegou a comercializar seus excedentes com as regiões vizinhas. Palmares estabeleceu-se ao longo do século XVII, chegando a abrigar mais de 20 mil negros fugidos de engenhos, dispersos durante a invasão holandesa. Em 1694, depois de um longo cerco, o paulista Domingos Jorge Velho, a serviço dos senhores de engenho, invadiu e destruiu Palmares. Muitos de seus habitantes conseguiram fugir e reorganizar-se sob o comando de Zumbi, continuando a luta contra os brancos. Em 20 de novembro de 1695, Zumbi, o mais famoso líder da luta pela libertação dos escravos, foi preso, morto e esquartejado, sendo sua cabeça exposta numa praça de Recife para atemorizar as possíveis rebeliões.